Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um. Vamos falar sobre Vasco? Eu sei que eu não falo sobre os outros times, mas é sempre importante falar, né? O que a gente está vendo, de tudo que está realmente se passando pelo Vasco. Isso é bom para também para nós tricolores. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama lá, me escute e entre no divã. Bom, a gente poderia dividir, eu vou dividir isso daí em 5 tópicos, tá? Depois da minha finalização. Primeiro sobre sobre tudo que está acontecendo com o Pedrinho. Para quem não, e aí eu já vou logo inserindo logo, né? Então, primeiro tópico é Pedrinho, o presidente atual do Vasco, mas que não manda em nada. Isso daí traz uma preocupação, né? Para quem não sabe, o Pedrinho tem diversas vezes comentado sobre o que ele quer fazer, pontuando ali justamente as diligências que ele está tendo através do próprio torcedor, que pode tirar ele ou não. Inicialmente, ele entrou no pleito presidencial, provavelmente ser presidente do Vasco. Para quem não sabe, mesmo que quem mande é o presidente do... É o presidente da... É o comandante, né? É o empresário da 777. O Vasco ainda tem que ter presidente. E para quem não sabe, quem ganhou o pleito foi justamente o Pedrinho. E também quem perdeu foi o Felipe Maestro. Tudo bem. E bom, ambos vascaínos. Tá? Muito se deveu porque o Pedrinho ele é muito mais identificado ao Vasco do que o Felipe Maestro. E isso daí realmente tirou muitos votos. E bom, isso daí é um aviso. A gente quer uma SAF. Mas a gente quer uma SAF em que o nosso presidente, por exemplo, o Mário Bittencourt, não tenha poder de voz. É por isso que ele fala toda hora. Ele quer justamente, beleza, você quer entrar como SAF comigo? Beleza. Você vai ter todos os seus louros. Mas agora, você não vai tirar 5%. Você vai ter no máximo 49%. Porque eu quero ter o poder de mandar tudo que eu tenho aqui. Seria uma coparticipação onde que você teria voz. E a gente está vendo tudo que Pedrinho não tem. Voz. Então é sempre bom a gente falar sobre... vamos falar sobre a SAF. A SAF vai ajudar. É por isso. Segundo tópico. Vamos falar sobre as contratações também do Vasco. Que é também importante a gente se ver. A gente viu que ele contratou bastante jogadores, mas o principal jogador que eles contrataram foi o Watson. Que é um jogador que realmente, até agora, do que eu vi jogar, é mediano para baixo. Me parece que o Vasco ele mais gasta dinheiro do que gere dinheiro com o jogador. Né? É aquilo que sempre foi reclamação. Né? Eu gosto muito da reclamação que o próprio Netflix faz. Você contrata o jogador para ele não dar retorno no futuro. Então você não está contratando bem. O bom jogador é aquele que sempre dá retorno no futuro. Por exemplo, eles contratou o Arias. Já queriam o Arias para outro time. Então foi uma boa contratação. Mas ele contratou, por exemplo, o Keno, o próprio Cano. E não dá para avaliar que é uma boa contratação. Mesmo que ele faça ótimos números. Uma boa contratação é aquela que realmente você ganha muito no aspecto esportivo, mas também ganha muito no aspecto futebolístico. E a gente não está vendo isso tanto no Fluminense quanto no Vasco. No Fluminense só teve um Arias. E no Vasco a gente não tem nenhum. Então preocupa justamente isso. Preocupa os torcedores do Vasco. Olha que eu não entrei nas polêmicas, hein? Terceiro ponto. Tá. Sobre o aspecto
sobre o aspecto de posição, de classificação na temporada. O Fluminense é o primeiro colocado. Deixa eu ver classificação, Campeonato Carioca. O Fluminense é o primeiro colocado com 21 pontos. E o Vasco da Gama, quinto colocado com 13. Ou seja, o Vasco está com 8 pontos atrás do líder. E claro, está a 2 pontos atrás do Nova Iguaçu e a 1 ponto atrás do Botafogo. Vale a pena pontuar aqui que o Flamengo pode passar o Fluminense por conta do saldo de gols, e até mesmo porque tem menos jogos jogados. E o Campeonato Carioca tem 10 rodadas. 10 não. 11 rodadas. Ou seja, a se questionar. O Fluminense ainda vai jogar contra o Flamengo, contra o Botafogo. E o Vasco da Gama ainda vai ter mais um clássico pela frente. Então, problemático isso tudo. Tá, ou já teve um clássico. Deixa eu ver aqui uma coisa, se já teve o clássico. Já teve o clássico. Já vai ter o clássico. Eu tô gravando isso dia 18/2 e vai ter o clássico contra o Botafogo. Ele vai jogar ainda mais 3 rodadas. Então é problemático isso tudo. É sempre bom de pensar sobre isso, né? Sobre como que a gente está vendo o Vasco, que é atualmente o nosso pareamento, e a gente está vendo somente o Fluminense. Antes de a gente falar mais sobre os outros 2 pontos, se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente e compartilhe. Redes sociais, na descrição TV, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais. Bom, um outro apontamento é justamente sobre como é que está cada time. O Vasco só conseguiu jogar a Copa do Brasil. E o Brasil só vai jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro. Nem Sul-Americana ele vai jogar. Deixa eu ver aqui se o Vasco vai jogar Sul-Americana. Como é? Vasco. Vasco vai jogar. Não. Não se classificou. O Vasco vai jogar 2 torneios. O Fluminense vai jogar 3 torneios na história. Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro. O Fluminense vai jogar Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e Brasileiro. Vai jogar 5. Carioca, Copa do Brasil, Recopa, Libertadores e Brasileirão. 5. Então a gente está vendo como que a gente está indo muito bem nisso tudo. Pensando novamente de um time que realmente está se batendo ali. Hoje em dia não se sabe quem é melhor. Se é o Vasco ou se é o Fluminense. Bom, por fim, essas constantes reclamações que o Vasco está tendo, reclamando de arbitragem, e que diversas vezes os torcedores do Fluminense falam assim, pô, a gente tem que falar alguma coisa. E na minha concepção, falar menos é falar muito. Sabe, o que mais grita, segundo a psicologia, é aquilo que menos se fala. Ou aquele que fica em silêncio. Tirando um pouquinho o Fluminense, tá? Tirando um pouquinho o futebol. É a questão, por exemplo, que a gente está vendo, para quem não sabe, do Cellbit com a Sassá. Onde que o Cellbit ficou quieto e do nada fez um documento falando sobre as constantes situações que ele conviveu com a Sassá. O Cellbit. Então é isso. Vocês preferem somente um Fluminense quieto, mas que faz as coisas, ou um Vasco que fala muito e não acontece nada? É uma reflexão pra gente falar sobre isso, né? Espero que o Fluminense não seja esse time chorão e de reclamão.
realmente pode acontecer um erro ou outro. Acontece. Poderia ter acontecido algum erro ou outro na nossa caminhada para a Libertadores. Acabou não acontecendo. Ou acabou se acontecendo alguma coisa que não afetasse o rumo do Fluminense para o título. E vamos aguardar, tá? Vamos aguardar porque realmente é sempre bom a gente comparar isso para a gente entender melhor o nosso posicionamento, o posicionamento do Fluminense. Esse que é o foco do canal, tá bom? Mas, zoações à parte, chora menos, né? Eu sempre gosto de falar isso. O Vasco tem muito a ganhar, só que vocês estão muito a perder. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que acabou de comentar, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E só pra falar aqui o tema de hoje, né? Esse aqui vai ficar no metade ali, vai ficar de 2 horas. Mas o tema de hoje, da minha live, vai ser sobre a minha volta, né? A minha volta, tudo que eu tenho que falar, todos os meus anunciados, entendeu? Eu já fiz uma live ontem falando sobre o Martinelli e essa live de hoje vai falar sobre minhas voltas, sobre o que eu penso sobre o Fluminense, um pouquinho também sobre as minhas lives e tudo mais, tá bom? Muito obrigado a todos, saudações tricolores.